aí, pessoal, tudo bom? Vamos aproveitar o Halloween e relatar uma história real de bruxa. A história da Bruxa Bell é uma das mais famosas lendas de assombração dos Estados Unidos e envolve a família Bell, que viveu em Adams, no Tennessee, no início do século XIX. Esse é um dos relatos de assombração mais bem documentados dos Estados Unidos. Em 1817, a família Bell começou a ser atormentada por uma entidade invisível em sua fazenda. Essa figura, conhecida como a Bruxa Bell, teria sussurrado, batido e até agredido membros da família. Muitos acreditam que a entidade era o espírito de Kate Betts, uma vizinha que jurou vingança contra John Bell, o patriarca da família, pois ela tinha uma antiga rivalidade com ele por questões de terras. Mas antes de aprofundarmos e relatar todos os ocorridos da história, se você é novo por aqui, aproveita e já deixa um like e já se inscreva no canal. Aqui entrego conteúdo novo toda semana sobre true crimes, histórias bizarras, reais e assustadoras. E para os que já são inscritos, obrigada por todas as mensagens de apoio, isso me deixa muito feliz. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Antes de começar a história, gostaria de relatar uma curiosidade e coincidência. Esse ano, literalmente, o Dia das Bruxas cai no Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas, que conhecemos hoje como Halloween, que é celebrado em todo 31 de outubro, origina-se de um antigo festival celta que honrava os mortos e o sucesso da colheita daquele ano. O nome Halloween deriva da expressão All Hallows Eve, que significa véspera de todas as almas. Esse festival se chama Samhain. Os celtas acreditavam que no início do inverno os mortos voltavam para visitar suas casas e amaldiçoar as colheitas e os animais. E para se protegerem dos maus espíritos, os celtas usavam fantasias de artefatos sombrios. A igreja condenou a festa durante a Idade Média, e o nome Dia das Bruxas surgiu para afastar o caráter pagão do evento. Só que a festa de Halloween acabou se espalhando a todos os cantos e se tornou uma tradição forte em muitos países, com as crianças fantasiadas de seres monstruosos, bruxas, vampiros, batendo de porta em porta pedindo doces. Com isso, a Samhain não possui uma data fixa, porque faz parte do calendário lunisolar celta, um calendário agricultural. A data ideal para celebrar a Samhain é na lua negra da lunação de Escorpião, porque marca uma fase de introspecção, transição e honraria aos ciclos de vida e morte, elementos fundamentais dessa celebração. E esse ano de 2024, ela cai exatamente dia 31 de outubro. Então prepare seus caldeirões, não porque só é dia das bruxas, mas por ser o dia da lua negra, dia de Samhain. E sabe o que isso significa? Nada. Afinal, Samhain não tem qualquer relação com o Halloween, que por sua vez também não tem compromisso para o sagrado. A única referência é que ela se originou por esse contexto. Mas eu achei interessante essa coincidência e resolvi vir aqui explicar um pouquinho das origens também do Dia das Bruxas para vocês. Mas agora, chega de enrolação e vamos para a história de bruxas de hoje. No início de 1800, John Bell mudou com a sua família da Carolina do Norte para as terras de Red River Bottom, Tennessee, que mais tarde se tornaria a cidade de Adams, Tennessee. Os Bells se tornaram fazendeiros bem-sucedidos e prosperaram em seu novo lar, e após se estabelecerem em Tennessee, tiveram 3 filhos. Porém, uma outra família que havia se mudado lá, a família Betts, vieram a odiar eles após um acidente traumático. Em 1816, Frederick Betts sofreu um grave acidente que o deixou permanentemente debilitado, forçando sua família a vender parte de suas terras para sobreviver. John Bell comprou parte dessas propriedades, iniciando um conflito duradouro entre as duas famílias. Kate, esposa de Frederick, acusou Bell de explorar a situação difícil da família ao comprar a terra por muito menos do que ela valia. Ela jurou vingança contra Bell e sua família, intensificando ainda mais o conflito entre eles. Kate Betts tornou-se a figura dominante de sua família, conhecida por seu temperamento turbulento, duro e barulhento, sendo amplamente odiada pela comunidade.
Devido aos comportamentos questionáveis na igreja, muitos também passaram a acreditar que Kate praticava bruxaria e que era uma pessoa muito intimidante. Mas então, em 1817, que tudo começou. Belle estava caçando em suas terras quando avistou, no meio do milharal, uma criatura de aparência estranha que jamais tinha visto antes. Ele descreve tendo o corpo de um cachorro grande, a cabeça de um coelho e coberta de pelo preto. Assustado com a situação, disparou diversas vezes na direção do animal, mas quando foi olhar para verificar se havia matado ou ferido a criatura, ela havia desaparecido completamente, sem deixar qualquer vestígio. Chegando em casa, não querendo assustar sua família, Belle decidiu guardar o ocorrido só para si. Só que naquela mesma noite, atividades estranhas começaram a acontecer naquela casa. Durante a noite, a família começou a ouvir sons de pedras sendo arremessadas contra o lado de fora da casa. Apesar das constantes verificações de Belle e seu filho para encontrar algum invasor, ninguém foi encontrado. Depois de um tempo, Belle suspeitou que isso fosse obra da família Betts, até que os sons começaram a ocorrer dentro da casa. Pancadas altas, arranhões no chão e nas paredes, e fora que as crianças começaram a acordar assustadas no meio da noite, reclamando que ratos estavam roendo a cabeceira da cama e que suas cobertas estavam sendo arrancadas e travesseiros arremessados no chão por entidades invisíveis. Com isso, ninguém mais conseguia dormir na casa. E com o passar do tempo, os Bells começaram a ouvir ruídos e sussurros, que eram muito fracos para entender, mas soavam como uma velha cantando hinos. Eles até tentaram ignorar tais acontecimentos, mas a coisa piorou, pois os ataques começaram a ser físicos. A filha de Belle, a Betsy, foi a que mais sofreu com a entidade. Ao acordar no meio da noite, ela se viu com o cabelo amarrado à beirada da cama, incapaz de se levantar enquanto era esbofeteada repetidamente por uma força invisível, deixando vergonhas e marcas de mãos em seu rosto e corpo. Porém, com o passar dos dias, não demorou muito para os outros filhos aparecerem também com vergonhas em suas pernas e rostos. Para evitar manchar ainda mais a reputação da família, Belle aconselhou a todos a não falar sobre os acontecimentos. Eles começaram a rezar pedindo libertação do mal que os atormentava, mas sem sucesso algum. Nas semanas seguintes, começaram a surgir aparições visuais. Os escravos relataram ter visto pássaros e animais estranhos, alguns dos quais afirmaram que podiam até falar. Enquanto caminhava em um campo, Betsy viu a aparição de uma garota em um vestido verde, pendurada pelas mãos em um galho de árvore, antes que ela desaparecesse sem deixar vestígios. Os sons dos espectros e os abusos físicos aumentavam diariamente, tornando o terror e a falta de sono insuportáveis para a família. Belle, não aguentando mais tudo aquilo, decidiu compartilhar a seu amigo e vizinho James Johnston, pedindo ajuda. Johnston concordou em ir com sua esposa até a casa de Belle, onde oraram juntos para livrar a casa da presença maligna. Decidindo passar a noite, eles enfrentaram os mesmos distúrbios que atormentavam Belle. Após ter suas cobertas removidas e ser esbofeteado repetidamente, Johnston saltou da cama e perguntou em nome do Senhor quem era e o que queria. Não houve resposta, mas o restante da noite foi até que tranquilo. Em uma das noites ali, Johnston exigiu saber o nome da entidade e uma voz desencarnada deu um leve gemido. Mas em outros dias, a voz se fortaleceu a ponto de ser alta e inconfundível. Cantou hinos, citou escrituras, manteve conversas inteligentes. Porém, depois de várias noites da tentativa de limpar a casa e não ter nenhum sucesso, Johnston aconselhou seu vizinho a entrar em contato com a comunidade em geral e Belle, relutante, acabou concordando. A notícia da assombração se espalhou rapidamente, atingindo diversas áreas ao redor, chegando até Nashville, aos ouvidos do general do exército e futuro presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Jackson decidiu visitar a fazenda dos Bells e ver do que se tratava toda aquela história, e levou com ele um grupo de suas tropas, que acamparam nas proximidades. Só que enquanto o grupo se aproximava das propriedades dos Bells,
as rodas da carroça emperraram e não se moviam. Apesar dos esforços repetidos das tropas, os cavalos não conseguiam mais puxá-las. Um de seus soldados deferiu inúmeros xingamentos com o ocorrido. Então Jackson supostamente se desculpou pelo comportamento de seu soldado. E simples assim, a carroça começou a se mover livremente, como se nada tivesse acontecido ali, e eles seguiram viagem. Jackson e sua tropa chegaram à propriedade e depois de conversarem com a família Bell, ficaram ali aguardando se alguma entidade iria se manifestar. Um de seus soldados ficava se gabando o tempo todo, alegando que era domador de bruxas. Nisso, ele sacou uma pistola e proclamou que a bala era de prata e que mataria qualquer espírito que atravessasse seu caminho. E que nada aconteceria com ele, pois o que estivesse perturbando os Bells tinha medo dele. E imediatamente, ele nem terminou de falar, o homem começou a gritar loucamente e começou a sacudir seu corpo em diferentes direções, reclamando que estava sendo perfurado com alfinetes de agulhas e sendo espancado severamente. E um chute invisível e inesperado o fez voar para fora da porta da frente da casa. Na manhã seguinte, o grupo retornou para Nashville e Jackson disse que preferia enfrentar todo o exército britânico do que passar outra noite na casa de Bell. A vida seguiu e a entidade continuou a demonstrar antipatia por John Bell, jurando implacavelmente matá-lo. Bell vinha sofrendo episódios de espasmos faciais e dificuldade para engolir há quase um ano, e a doença parecia estar piorando com o tempo. No outono de 1820, a saúde debilitada de John Bell o deixou confinado em casa, onde a entidade começou a tirar seus sapatos enquanto ele tentava andar e dar tapas em seu rosto durante as convulsões. Sua voz alta e estridente ecoava por toda a fazenda, xingando e cantando. John Bell deu seu último suspiro na manhã de 20 de dezembro de 1820, após entrar em coma no dia anterior. Imediatamente após sua morte, a família encontrou um pequeno frasco de líquido não identificado. John Bell Jr. deu um pouco da substância para o gato, que morreu instantaneamente. A entidade então exclamou alegremente: "Eu dei ao velho Jack uma grande dose a noite passada, e isso o curou." Assustado, John Jr. rapidamente lançou o frasco na lareira, onde explodiu em uma chama azulada brilhante e disparou pela chaminé. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma morte real documentada foi atribuída a uma entidade sobrenatural. Só que, não satisfeita em apenas matar John, Kate teria aparecido em seu memorial durante o funeral, atormentando ainda mais amigos e familiares ao zombar de Bell, rindo e cantando canções de beber. Só que as coisas não pararam aí não. Com John morto, o espírito pôde se concentrar em Betsy. Antes de John falecer, Betsy Bell começou a se interessar por Joshua Gardner, um jovem que morava nas proximidades. Com a bênção de seus pais, o casal decidiu noivar e todos estavam felizes com o compromisso. Bem, quase todos. A entidade, por razões desconhecidas, repetidamente avisava Betsy para não se casar com Joshua. Ela começou a seguir Betsy onde quer que estivesse com seu noivo. Eles não podiam ir ao rio, ao campo ou à caverna para brincar, sem que a entidade os provocasse persistentemente. Ela puxava seus cabelos, batia nela e gritava ameaças e maldições para o casal. Até que a paciência deles finalmente atingiu o limite, e no domingo de Páscoa de 1821, Betsy encontrou Joshua à beira do rio e decidiu romper o noivado. Após o término do noivado, os distúrbios diminuíram, levando a família a acreditar que a entidade havia ido embora para sempre. Mas ela supostamente visitou Lucy e disse que ela estava indo embora e que retornaria em 7 anos. E segundo os relatos, a entidade cumpriu sua promessa ao aparecer para John Bell Jr. em 1828, permanecendo com ele por 3 dias e conversando sobre o passado, o presente e o futuro antes de desaparecer novamente. Essa história da bruxa Bell, por ser conhecida por muitos anos, virou lenda e se tornou inspiração para vários filmes. E um em evidência é nada mais, nada menos que a Bruxa de Blair, um ícone do cinema. Até hoje,
Muitos especulam sobre a verdadeira origem dos eventos. Alguns acreditam que foi uma farsa, orquestrada por vizinhos, enquanto outros acham que poderia ser um caso de histeria coletiva. No entanto, essa história permanece um mistério que continua fascinando e assustando gerações. Há relatos que até hoje essas terras são amaldiçoadas e hoje as pessoas vão até lá para explorar, e que todos que visitam a propriedade dos Bell são aconselhados a não pegar ou levar qualquer objeto da casa embora. Porém, há uma história de que um homem pegou uma pedra da caverna que estava localizada lá e que dentro de 3 dias de sua visita, ele perdeu sua esposa, seu emprego e sua casa. Claro que é inteiramente possível que esses eventos tivessem acontecido de qualquer maneira e que a retirada da pedra tenha sido meramente coincidência dos fatos. Mas claro que euzinha aqui não pagaria para ver se isso é verdade ou não. E você? O que acha sobre tudo isso? O que você acredita realmente sobre essa história? Me deixa aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito dessa entidade, a Bruxa de Bell, e sobre todos os ocorridos. E aproveite, deixe um like se gostaram do vídeo e se inscreva no canal caso não sejam inscritos. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E tchau!